Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Intercâmbio. A gente já está aí no começo da sexta temporada, 5 anos aí de podcast, indo para o sexto ano. E a gente está com um convidado aqui que voltou há pouco da Itália. A gente vai conversar com o Davi Speck Ramos. Ele é estudante da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, faz economia, faz ciências econômicas na ESAG, o Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, aqui em Florianópolis. E ele, como eu disse, foi para a Itália, para a Universidade de Bolonha. Teve uma experiência bem legal lá, com uma bolsa da própria universidade, da UDESC, a bolsa do PROME, que a gente fala depois, explica para quem não conhece como é que é. Davi, bem-vindo aqui, quero te agradecer muito por ter topado compartilhar a tua experiência e, mais uma vez, bem-vindo ao podcast Intercâmbio. Eu que agradeço, muito legal estar fazendo parte desse projeto. Legal. Davi, a gente costuma começar sempre do começo, assim, de onde é que veio a tua vontade de fazer intercâmbio? Olha, eu sempre desde pequeno tive vontade de fazer intercâmbio ou morar um período fora do Brasil, em algum outro lugar no exterior. Eu tenho uma tia que mora fora, então eu já tinha pensado alguma vez em passar um tempo com ela. Era uma ideia que eu tinha para 2020, mas acabou que com a pandemia não foi possível, né? Você morava na Itália? Não, ela mora nos Estados Unidos. Ah, sim. Então isso é uma coisa bem diferente, assim, não ia ser estudos e tudo mais. Então eu sempre tive essa vontade, e aí eu entrei na UDESC, eu nem sabia que tinha o PROME, descobri no meio do caminho e achei muito legal o projeto e quis fazer. Legal, vamos só fazer um parênteses para explicar, que talvez alguém não saiba o que é o PROME. O PROME é um programa de mobilidade estudantil da UDESC, que é bem bacana, uma oportunidade muito legal para os estudantes de graduação da universidade. Assim, cada semestre sai um edital, tem alguns critérios aí, os alunos se candidatam e quem é contemplado no edital, tem um certo número de vagas, de bolsas, ganha uma bolsa que paga as passagens aéreas de volta, você me fala aqui se eu estiver mentindo, o seguro de saúde lá no país de origem, e também uma ajuda de custo, paga mensalmente, assim, ao longo de 6 meses, que deve estar atualmente em torno de 700 euros, alguma coisa assim. Dá uns 650, depende da cotação. Entre 600 e 700 euros, aí, dependendo da cotação. Então, é uma ajuda bem bacana, até a gente vai conversar com o Davi agora para ver como é que foi esse apoio aí, como é que esse apoio funcionou para ele. Mas antes disso, Davi, me diz, por que Itália? Algum motivo especial para escolher o país? Olha, eu abri a lista das universidades conveniadas com a UDESC e fui fuçando assim, universidade por universidade, vendo o que era legal, o que me chamava a atenção. E a Universidade de Bolonha era uma das que tinha convênio com a UDESC que mais tem nome, assim, a mais antiga da Europa e tem muita história, a Itália também. Assim, tem só uns 700 anos a universidade. Quase 1000, eu acho. Quase 1000, é de 1088, super antigo. Então tudo isso me atraiu, assim, tanto a Itália, a culinária, a história e a universidade em si, a história. E Bolonha é uma localização bem central na Europa também, Você deve ter aproveitado depois para dar uma passeada aí, Para a Itália ela fica um pouco mais no norte, assim, então ela é mais perto de outros países, da Áustria, Alemanha, é perto de avião de vários outros países, não é tão isolado assim como, não sei, Portugal é perto de vários países, mas de avião não é tão perto, assim, mas deu para aproveitar bastante, sim, essa localização. Que países você foi ali a partir da Itália? No total eu visitei 7. Eu fui para a Suécia, para a Suíça, França, Inglaterra, Holanda e Portugal. Você gosta de frio, então você foi para a Suécia, Suíça. Bolonha faz um pouco de frio. Faz um friozinho. Faz, mas não tanto. A gente conversa um pouquinho depois, então. E Bolonha, então, te atraiu mais a tradição da universidade, é isso? E por ser uma cidade muito universitária também, A cidade tem 400 mil habitantes e 100 mil são universitários. Então, 1/4 da população é de estudante. E de estudante do mundo todo, Isso. O que você encontrou por lá? Assim, como é que eram as turmas em que você estudou, as pessoas com quem você conviveu, assim, era gente de muitos lugares diferentes? A maior parte é do programa Erasmus, que é o programa de intercâmbio da Europa. Então, na grande maioria eram franceses, alemães e espanhóis, assim, da Europa em si. Bastante gente da Noruega também, na Europa, ingleses, mas a gente encontrava brasileiros, argentinos, americanos, australianos, muitas pessoas da Ásia também, da Coreia do Sul tinha bastante.
do mundo inteiro, basicamente. E você fazia as aulas em inglês ou italiano? Inglês. Inglês, né? Em inglês as turmas são mais mescladas ainda, em geral, né? Geralmente as aulas em italiano tem mais italianos, né? Acho que na minha talvez fosse meio a meio, assim, entre italianos e intercambistas. E além da convivência nas aulas, tinha troca assim fora da sala de aula também? Vocês saíam juntos, gente assim de vários países? Conta um pouquinho como é que é essa... Sim, tinha bastante. Lá em Bolonha, acho que na Europa inteira, tem a ESM, que é a organização do Erasmus, esse grupo de intercâmbio. Então toda semana eles marcavam alguma coisa, tinha alguma festa, ou se encontravam depois em algum bar, alguma coisa. Então sempre tem muitos eventos, assim, tem um grupo no WhatsApp que eles mandam todo dia alguma coisa, sempre tem gente disposta a sair, conhecer gente nova. Então é bem fácil, assim, de se integrar com gente do mundo. Então tem um enriquecimento cultural, assim, bastante grande, né? Você tem, porque é uma oportunidade que você não tem em outras situações, né? Que é uma coisa bem do intercâmbio, né? Sim. Você vai... e deve também mexer muito com a cabeça isso, né? A visão que você tem no mundo, né? Como é que você sentiu essa experiência nesse sentido? É legal porque todo dia se aprende uma coisa nova, assim, observa alguma coisa diferente. Tem que ter a cabeça aberta, né? Para captar essas nuances, assim, culturais. Mas isso que era legal, toda a sala tinha alguém com uma cultura diferente da tua, alguém que fala uma língua diferente. E como Bolonha, 1/4 são estudantes, né, da população, sempre se escutava algum idioma diferente na rua, na universidade, não importa onde estivesse, assim. Então... Hoje você tem lugar para ficar em vários pontos do mundo, então? Mais ou menos. Você fez umas amizades assim legais lá? Sim. Eu fiz um amigo sul-coreano que foi bem legal assim essa troca. Geralmente não sei porquê, mas tem uma simpatia muito grande entre o pessoal da Ásia e do Brasil. Era muito legal, assim, ele tinha bastante interesse na cultura brasileira, a gente na dele também. Aqui a Coreia do Sul está em moda, né? Os doramas, né? Aquelas coisas. Então tá. E diz uma coisa, você falou que teve aulas em inglês, né? Conta, você precisa de algum certificado de proficiência para você ir para Bolonha? Precisa acho que é exigência do próprio PROME, né? Na língua que vão ser cursadas as aulas, tem que ter o certificado de pelo menos B2. B2. Né? Certificação no padrão europeu, né? Isso. Mas não precisa ser nenhum teste específico, né? Não precisa ser TOEFL, coisa do tipo. Dá para fazer em alguma escola de inglês e apresentar para eles. Certo, não é assim... Você tem que saber falar para entender as aulas, né? E tal, mas não é uma coisa tão rígida assim, né? E você já tinha feito intercâmbio antes? Nunca tinha morado fora, como falam assim antes. Tá. Como é que foi para a tua chegada lá? Porque a tua primeira experiência, então, para ir para o intercâmbio, chegando num país diferente e tal, foi tranquilo? Assim, conta pra gente como é que foi. Foi tranquilo porque eu estava num grupo de brasileiros em Bolonha, então antes eu consegui já escolher o pessoal que eu ia morar junto, né? Então a gente fechou um apartamento só de brasileiros, então eu acabei conseguindo conhecer o pessoal que ia morar junto antes. Então a gente chegou lá quase na mesma semana, eu cheguei no mesmo dia do meu colega de quarto. Então foi legal porque a gente chegou todo mundo junto, querendo conhecer a cidade, fazendo as coisas assim de burocracia juntos. Então foi tranquilo assim por causa disso. E como é que você entrou nesse grupo? Assim, você já conhecia antes de viajar o grupo? Você tinha contato por Facebook? Eu consegui pelo outro intercambista que tinha ido para Bolonha também, ele me mandou o link e foi por ele. Assim. Ah, legal. E te inseriu no grupo ali, você chegou já com suporte. Assim, isso. Né? E porque é difícil para o estudante conseguir lugar para morar em Bolonha, porque tem algumas universidades que têm moradia estudantil, né? Eu acho que não é o caso de Bolonha, né? Eles até têm, mas é muito difícil conseguir, assim. Ainda mais indo já com bolsa, eu acho que não tem como conseguir. Eu não conheci nenhum brasileiro que tinha pela própria universidade, é bem concorrido. Mas Bolonha, como 1/4 da cidade é de estudantes, e não é uma cidade grande, né? A Itália, no geral, é um país com construções muito antigas, não tem tantos prédios modernos, então a acomodação é um pouco limitada. Então, em Bolonha especificamente, é bom procurar com antecedência a acomodação e não deixar em cima da hora, né? Senão é fácil de pagar caro ou não conseguir algum lugar bom, assim. Certo, um cuidado que tem que ter, então, o pessoal que vai para a Itália, né? Especificamente para Bolonha, pela experiência do Davi, essa questão da moradia, né? Procurar gente que já foi, procurar grupos aí de brasileiros, ou às vezes a própria universidade, dependendo para onde você vai, dar algum apoio nisso, né? É importante para chegar lá e ter onde ficar, né? E você ficou morando em Bolonha mesmo?
E você falou um pouquinho da cidade, que é uma cidade universitária, uma cidade não muito grande, né, com uma boa porcentagem de jovens universitários lá. Mas fala um pouquinho como é que é morar lá, como é que é, você passou 6 meses em Bolonha, né, como é que é a vida na cidade, custo de vida, como é que é viver em Bolonha? No geral, eu achei uma cidade bem tranquila, assim, comparado a outras cidades da Itália, como Florença, Roma, porque apesar de ser uma cidade com 400 mil habitantes, ela não é tão turística como outras cidades da Itália, né? Então, em Roma, eu imagino que deva ser assim, um pouco ruim às vezes ter que ir para aula, sempre tem trânsito, muita gente nas ruas. Bolonha, já apesar de ter muitos estudantes, é uma cidade que, por não ser tão turística, não tem tanto movimento diário em todos os lugares, né? Eu morava um pouquinho afastado do centro, assim, dava mais ou menos 30 minutos caminhando para a universidade, o que eu achava perto. Para eles era um pouco longe, isso é curioso, né? A noção deles de distância é um pouco diferente. Então era um bairro mais tranquilo por estar fora do centro. E eu gostei bastante, assim, né, de morar fora do centro. Tinha parques perto, conseguia dar uma caminhada tranquilo, tinha mercado perto. Você fazia as coisas a pé, assim? Isso, sabe? tudo a pé. Tudo à mão ali e tal. É uma cidade que dá para comprar bicicleta, mas tem muito roubo de bicicleta em Bolonha, né? Então, como era uma cidade pequena, eu fazia tudo a pé, era mais fácil, era rápido também. Então era super tranquilo, assim, se locomover a pé lá. Legal. E a bolsa do PROME deu para você se manter lá, assim? A bolsa do PROME dava para manter o custo de vida, de pagar o aluguel e o mercado, assim, né? Então, o que era essencial, a bolsa cobria. Isso dividindo o quarto, né? Eu dividia o quarto, então, com um quarto sozinho, eu acho que não ia ter como cobrir o custo, em Bolonha especificamente, né? Tem lugares que talvez sejam mais caros ou mais baratos que Bolonha, mas eu acho que a maior parte deve ser mais barato que Bolonha porque, como eu falei, é bem concorrido, né? Tem muito estudante e não tem tantas opções assim. Então eu acho que os preços lá são um pouco mais elevados que outras cidades menores, talvez. A Itália também não é um país exatamente muito barato, né? Dependendo da cidade que você vai, também tem esse problema, né? Então, pelo que você está dizendo, então, se alguém está pensando em fazer intercâmbio na Itália, mesmo conseguindo a bolsa do PROME, é bom ter uma reserva, fazer um planejamento financeiro. É bom fazer, sim, com certeza. Até para conseguir viajar depois, fazer uma viagem de fim de semana, mas acho que na maior parte dos lugares, dividindo o quarto, é bem possível se manter, assim, pagar o mercado, as contas, o aluguel com a bolsa do PROME. Conta um pouquinho pra gente como é a universidade em si, o que você encontrou lá? A universidade, basicamente a cidade é a universidade, né? Tudo lá gira em volta da universidade. Então, todo lugar vai ter algum prédio, alguma construção que tenha relação com a universidade. Em todo lugar tem alguma coisa que tenha uma relação, assim. Então, mesmo fora do centro, tinha um laboratório perto onde eu fazia as provas, no centro tinha as aulas. Então, era muito legal, assim. Em todo canto tinha estudante, né? Parecia que a universidade estava em todo lugar lá. E as construções são muito antigas, né? Então tinha coisas da universidade que tem centenas de anos, né? Isso é muito legal. E a universidade, os prédios da universidade são espalhados pela cidade, não é? Que não é essa a lógica de campus. Então. Não, lá não tinha um campus fixo, assim, grande, amplo, que nem é aqui, né? Mas você tinha aulas num lugar só ou tinha que ficar circulando? Eu tinha aulas, era basicamente um lugar só. Tinham outros prédios diferentes, mas eram um pertinho do outro, assim, né? Geralmente o mesmo departamento, eles concentram os prédios mais ou menos no mesmo lugar. É interessante isso, né? Que a universidade é bem antiga, mesclada com a cidade, então essa ideia de que o campus é a própria cidade, né? Isso. Uma experiência diferente. Né? Bem legal. E por fora é sempre tudo bem antigo, né? Aquele estilo bem medieval em Bolonha, bem medieval mesmo. E dentro é mais moderno, assim, né? Claro, não dá pra ter muitos anos antigamente dentro do local, porque tem que manter uma organização assim moderna. Você procurou fazer disciplinas que você não teria aqui, ou você buscou mais coisas para validar? Como é que você escolheu as disciplinas lá? Eu fiz 4 disciplinas e 2 eu vou validar aqui. Então eu busquei mais ou menos fazer uma mescla, assim, né? Fazer algo que eu consiga validar e algo que eu não vou ter aqui também. Eu acho que isso é muito legal, porque lá os cursos eles funcionam de uma maneira diferente, né? Não tem só economia, então era sempre economia e ciência política, economia e finanças. Então sempre vai ter alguma coisinha que vai ser diferente daqui. Então era legal assim para conseguir complementar a formação aqui da UDESC.
O que você achou do ensino em si, assim, das aulas? Você sentiu muita diferença em relação ao que você tinha aqui? Assim, a diferença que eu senti principal foi por causa do idioma, né? No começo é um pouco, não estranho, né? Mas é outra língua. Por mais que eu soubesse bem inglês, é diferente ter aula em outras línguas. Mas o ensino em si é bem bom lá também. É claro que é como aqui, vão ter professores que tu gosta mais, outros que gosta menos, há matérias que tu vai ter mais aptidão, que vai te gerar mais interesse. Mas no geral o ensino era bem bom, bem bom. E os professores são de vários países também ou são mais italianos mesmo? Eu tive, todos os meus professores eram italianos, menos um deles. Então a maior parte era italiana. Legal. E conta pra gente, assim, o sistema de ensino, então você não sentiu muita diferença, assim, a maneira como eles fazem avaliação, como as aulas são dadas, assim, não tem nenhuma dificuldade de adaptação, então, que você tenha percebido? Basicamente era parecido, assim, as provas se dividiam entre uma prova na metade do semestre e uma no final, parecido com aqui, assim, né? As aulas eram um pouco mais longas, talvez, do que aqui, então tinha aula de 3 horas, claro que tinham pequenos intervalos no meio, mas não é como aqui que era 1h40 de aula, mais ou menos, no máximo, né? Então, a principal diferença, assim, que eu senti, pelo menos, foi essa. Menos pesado a carga de aula, então, isso? Depende das matérias que são escolhidas, né? Mas, no geral, é um pouco mais cansativo, justamente por causa do idioma e por conta de ter 3 horas, às vezes, seguidas da mesma matéria, né? Ah, sim. Legal. Davi, com base assim, na tua experiência, né, tem alguma dica assim, que você gostaria de dar para os teus colegas que a gente não tenha conversado ainda, assim, algo que você tenha vivido, assim, vem na tua cabeça assim, é bom saber disso e tal? Eu acho que a principal dica assim, é com a cabeça bem aberta para qualquer oportunidade que surgir, porque o intercâmbio é um período que sempre é muito difícil não sair da zona de conforto no intercâmbio, né? Então, a todo momento vai ter alguma coisa que te tira da zona de conforto. Isso é muito legal, e eu acho que é legal estar aberto a isso, né? Não se retrair nesse momento de desconforto, e sim abraçar isso e explorar novas habilidades, capacidades para se desenvolver assim, pessoalmente, né? E falando em se desenvolver pessoalmente, você sente depois dessa experiência que ela te mudou, assim, de alguma maneira? O fato de você estar lá convivendo com gente do mundo todo, fora da zona de conforto, como você falou agora, você percebe assim que essa experiência mudou algo em você? Com certeza. Ela traz muita capacidade de adaptação. Isso que eu falei, assim, também de ser aberto às experiências que a vida traz no dia a dia, né? Estar aberto a conhecer pessoas novas. Então, com certeza, me agregou muito pessoalmente essa experiência. Legal. E, Davi, a gente pode deixar o teu contato, então, aqui para quem quiser saber mais, quem quiser conversar com você. Então, a gente vai deixar na descrição aqui do episódio, tá, um contato. Depois o Davi passa ali o Instagram dele. Né? Você manda um direct aí que ele vai ficar feliz em compartilhar, tirar dúvidas, né? Falar um pouco mais da experiência dele. Então a gente conversou com o Davi Speck Ramos, ele é estudante de Economia da UDESC, estuda na ESAG, Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, aqui em Florianópolis, e ele conversou com a gente sobre a experiência dele de intercâmbio em Bolonha, na Itália, universidade das mais tradicionais da Europa, teve uma experiência muito bacana por lá e contou para vocês aqui e, pelo que entendi, recomenda muito essa experiência, né? E se você quiser conhecer outras experiências de intercâmbio, inclusive em outros países, a gente tem várias entrevistas ali no feed do podcast, a gente já tem mais de 100 depoimentos aí de gente que foi fazer intercâmbio, tá? Inspiração e informação ali não falta. No site do podcast, que é o udesc.br/exag/intercâmbio podcast, você encontra também um mapa do intercâmbio. A gente tem um mapa interativo ali que você consegue ver todas as universidades com as quais a UDESC tem convênio no mundo inteiro, são mais de 160 universidades, e ali também tem todos os episódios do podcast Intercâmbio, também você consegue localizar no mapa e tem o link ali. E não deixa de seguir o nosso Instagram também, que é o @intercâmbio-podcast. Davi, mais uma vez, muito obrigado por ter compartilhado a tua experiência aqui com a gente. Eu que agradeço, muito bom estar retribuindo para a universidade de alguma forma depois dessa oportunidade muito legal.
E falando em retribuir, a gente tem uma novidade dessa temporada. Eu quero presentear aqui o Davi, agradecer, né, como eu já disse, por ter dado esse depoimento. E ele vai ganhar aqui uma camiseta do podcast. Tá? Novidade aqui, quem dá entrevista pra gente esse ano vai sair com esse presentinho aqui do projeto. Muito legal, muito obrigado. É isso, pessoal. Até o próximo episódio.